Nós estamos aqui para ter uma conversa de fé com vocês e hoje nós vamos falar sobre falsas doutrinas. Como que nós católicos devemos nos portar diante dessas falsas doutrinas? Gente, nós precisamos ter uma coisa em mente. Esse tema aqui não quer levar ninguém a sair no tapa com ninguém, nem ter briga com ninguém, nem criticar a religião de ninguém. A questão é o seguinte, nós católicos somos católicos e devemos ser católicos. Só isso? Só Ponto isso. final. Se a pessoa quer ser espírita, ela vai ser espírita. Se ela quer ser maçom, quer ser macumbeiro, o que quiser, vai ser. Mas agora, não dá pra você ser essas coisas e querer ser católico, porque são coisas totalmente distintas uma da outra. E além de não poder, né? Tem além o fato de não do poder, católico ser pecado, um católico participar de qualquer uma dessas seitas. Segundo a doutrina da igreja, não pode participar dessa seita. Se você participar dessa seita, você está em pecado mortal. Só que nós estamos cerceando a liberdade de ninguém nem nada. Faz parte da própria natureza da coisa. Por exemplo, uma vez eu escutei um exemplo que encaixa muito bem. Tem como você ser, vamos supor, você participa da torcida organizada do São Paulo. Você fala, não, mas eu vou de camiseta do Palmeiras. Chegar lá, eles vão te esfolar vivo. Não tem como. Ser torcedor de São Paulo, participar da organizada de São Paulo, requer uma série de compromissos. Entre eles, vestir a camisa. E ser católico também. Precisa vestir a camisa. Pra falar assim, eu sou católico, mas eu participo de vez em quando de uns cultos espírita. Mas é só de vez em quando, só pra me falar com a minha tia-avó lá que tá perdida. Gente, isso não funciona. Deixa a véia descansar em paz. Mas só que, por que não funciona? A doutrina espírita, ela é totalmente contrária à doutrina católica. E as duas não se mesclam, não se dividem. Não tem como você acreditar em reencarnação e acreditar que Jesus Cristo é o Redentor. Não existe redenção se continua tendo que reencarnar para se purificar. Não existe. Aí a pessoa vai lá e começa a ir no centro espírita e ir na igreja católica. Isso está errado. Isso é pecado mortal e deve ser evitado. Nós católicos devemos ser católicos. E católico, apostólico, romano e ponto final. Gente, não, é questão de não poder mesmo, tá? Se você que tá assistindo esse vídeo vai em algum tipo de seita, vai em macumbeira, vai em benzedor que acredita nessas coisas de macumba, participa da maçonaria ou de qualquer tipo de seita desse jeito, ou até se você é meio evangélico, não tá decidido ainda, gente, decida-se. Decida-se. Agora é o momento de você decidir. Ou você vai seguir a igreja de 2000 anos que Jesus deixou para nós, que é a igreja católica, ou você vai seguir essas outras religiões e seitas aí e esquece da católica. Não, eu vou na católica para me falar que eu tenho uma religião certa. E eu vou nessa outra só porque eu preciso, eu acho interessante, eu quero conhecer. Não, isso tá errado. E assim, às vezes você pode estar assistindo e você vai e fala assim, mas você acha que a igreja católica é certa? Eu acho que é espírita. Vai pra lá. Mas agora não dá pra você tentar. Vamos misturar. Não une. Isso não se mistura. E às vezes a pessoa fica buscando em outros lugares o que tem de sobra na igreja católica. Por exemplo. Só que não conhece. Não conhece. Uma vez eu gravei um vídeo falando sobre a maçonaria e uma pessoa veio me questionar que a maçonaria fazia obra de caridade. Se, gente, se você quer fazer caridade, parabéns, está no lugar certo. A Igreja Católica é a maior obra de caridade, a maior instituição de caridade do mundo. Se a Igreja Católica parasse, o mundo entraria em colapso. A igreja que mais tem hospital na África, a igreja é a maior instituição de caridade do mundo. Não somos nós que estamos falando, não é o Papa, são números científicos. Aí você fala assim, saber, é só procurar. mas é que minha mãe morreu, eu queria falar com ela. Beleza, espera, vive a santidade, reza pela alma da tua mãe e um dia vocês vão se reencontrar no céu. Você vai para o centro espírita, você vai ser tapeado, enganado. Às vezes a pessoa que está lá até tem boa intenção, mas o que acontece? Ela cai também nessa onda de falar com os mortos e levado pela sugestão, influenciado por uma série de fatores, acha que está falando com um morto, com uma pessoa que morreu. Mas de dois casos, ou ela é uma trapaceira, ou às vezes até o inimigo de Deus pode usar daquela pessoa para enganar, para desvirtuar, para separar. Então você vai deixar uma coisa que é certa por uma coisa que é errada? Não convém. Você quer fazer caridade? Vem para a igreja católica. Outra coisa, estava conversando com um cara da maçonaria que já participou, falou assim para mim, se você descobrisse o simbolismo da maçonaria, eu falei, meu filho, se você descobrisse o simbolismo da missa,
Você ia trancar dentro da igreja e querer morar dentro da igreja. Mas o que é? A gente não conhece. Aí vem outras pessoas, joga umas abobrinhas na cabeça da gente e a gente vai feito uns trouxa. Gente, a primeira coisa, nós devemos ser católicos de verdade. Para ser católico de verdade, a gente precisa conhecer a nossa igreja. E eu falo para você, se você está em dúvida, dê primeiro uma chance à igreja da qual você já faz parte. Se você conhecer a igreja católica, você nunca mais vai sair dela, gente. Até porque a igreja católica e Jesus, elas estão ali, unidas. Aí você vai falar assim, mas a igreja, nossa, quantos padres, né, que são pedófilos e que pecam. E, eu sei que o padre da minha paróquia é isso, aquilo. Gente, não interessa. Não interessa se o pecado do padre é maior do que qualquer outro. Isso, quem vai pagar é ele. Ele vai pagar por isso. Vai pagar e vai pagar caro. Porque o padre, ele é escolhido, né? Ele tem uma missão. E se ele tá fazendo alguma coisa errada, é ele que vai pagar. Mas no momento que ele tá ali, ministrando sacramentos, qualquer sacramento, ali é a pessoa de Cristo. Porque ele recebeu essa imposição. Exatamente. E outra coisa, se você chegar e falar assim, eu vou para tal movimento ou para tal igreja, porque lá todo mundo é bom. Estão te enganando. Sinto muito. Infelizmente, gente, a igreja ela é santa, porque ela é... Jesus deixa a igreja é o corpo de Cristo, ela é santa. Mas, infelizmente, seus filhos, muitos dos seus filhos, são pecadores. Agora, não existe uma instituição humana feita por homens que não tenha falha. Se você for ser protestante, falar assim, não, eu vou ser protestante porque lá o pastor é bom, todo mundo é bom, você está se enganando. O único perfeito é Deus. Deus é perfeito. E isso, gente, dá uma tranquilidade pra gente. Porque já pensou, numa igreja de anjo, e eu não podia ir. Então eu tenho que ir na igreja de pessoas que têm pecado, que eu também tenho. Então... E assim, eu conheço uma pessoa muito querida que passou para a religião protestante porque ela não sabia, não conhecia a igreja católica. Mas não é conhecia assim grandes coisas, não conhecia o básico. Não conhecia o básico. E ela pegou e falou para mim assim, eu me sinto bem lá onde eu tô agora, porque lá eu sinto a presença de Deus. Gente, que afronta a nossa igreja, porque... Quando você tá diante da Eucaristia, é Jesus ali, mas nem isso ela sabia. Como é que vai gostar de alguma coisa que você não conhece? Não tem jeito. Né? Não tem jeito. Então, assim, se você se diz católico, mas que não conhece o que é a Eucaristia, não conhece o que é a missa, isso é muito fácil de você sair aceitando tudo que os outros falam pra você. Aí chega um protestante na tua frente e fala assim... mas Maria não tem esse poder que ela tem. Maria não tem toda essa glória que vocês falam. Isso que você está fazendo é pecado. Como é que você vai falar que não é se você não sabe? Você não estudou, não conheceu. Você está fazendo errado de fazer, sei lá, tem 1 milhão de coisas que eles falam que é errado. Por exemplo, tem igreja que não deixa a mulher usar calça. Mas isso é errado. Gente, acorda pra realidade. A fé tem que estar junto com a razão, não dá pra separar as duas. E a igreja católica é muito sábia quanto a isso. A igreja usa a fé, mas usa a razão também. São João Paulo II dizia que a fé e a razão são as duas asas que conduzem a igreja no caminho da verdade. Agora, o que a gente está querendo falar aqui, mais uma vez eu deixo claro, é para você católico ser católico, só isso. Não estamos falando mal de religião de ninguém, estamos falando para você ser católico. Agora, se a pessoa você conhece um fulano, deixa ele ser, sabe? Se você tenta falar com ele, se é possível falar, tenta falar. Por exemplo, tem gente que fica angustiado porque o filho, mãe e tal, se tornou espírita ou de outra religião. Primeira coisa, se tiver uma chance, fala. Se não tiver uma chance, reza. Brigar, né? Sem brigar. Se tiver uma chance, você fala, mas sempre na caridade, no amor, sem brigar. Se não, meu filho, você reza, porque às vezes a pessoa precisa de uma experiência com Deus para transformar a vida dela. E às vezes o simples falar nosso não resolve, a gente é muito limitado. Mas o exemplo vai valer mais do que vai valer mais. Palavra. Conheça a igreja até para falar para as pessoas da prática da tua igreja, sabe? Não fica só na beirada não da igreja. Tem gente que nem entra dentro da igreja verdadeira, entra dentro da igreja muro, mas dentro da igreja da fé, da doutrina, dos ensinamentos da igreja, a pessoa não entra, não conhece. E por isso fica se misturando. E católico precisa ser católico, do mesmo jeito que a pessoa quer ir para outra religião, vai.
mas deixa o católico aqui, ou você que é católico, seja católico. E, gente, de verdade, se você conhecer, se você passar a procurar mais saber em fontes seguras, né? Canção Nova, o Padre Paulo Ricardo, o professor Felipe Aquino, tudo, eles são as nossas fontes, né? Então, se você passar a conhecer a igreja, eu tenho certeza que você nunca vai abandonar, porque o pecado do outro que tá lá dentro não vai ser importante para você, porque o que vai ser importante para você é o amor a Jesus, e é por isso que a gente tá na igreja católica, pelo amor a Jesus, não pelas outras pessoas. E também, se fosse por ver nós também, quando vê você que tá cego, amigo católico, se você conhecer a nossa vida, às vezes você casca fora também. E o pior, se você amanhã ou depois se tornar um líder religioso e a gente for conhecer a tua vida, nós vamos cascar fora também. Nós temos pecado. A igreja, ela é como se fosse um leprosário. É um lugar onde todos nós somos leprosos, mas buscamos Deus, buscamos a graça de Deus. Como eu falei uma vez num encontro que a gente participou, falei assim, se você é bom demais, você vem e nos ensina teu segredo, pra você ser tão bom, sabe? Você não tem defeito, vem e mostra o segredo de não ter defeito pra nós. Agora, se você tem defeito, vem junto com nós buscar cada dia ser melhor, buscar renunciar ao pecado e tudo mais que deve ser a vida de um católico. E a primeira coisa para um católico é ser católico e não deixar se misturar com outras religiões, outras doutrinas. Esse é o enfoque desse vídeo. Desse vídeo. E a igreja católica, quando ensina, quando fala, quando proíbe, ela tem base teológica, base na Sagrada Escritura. Ninguém, nunca, nenhuma instituição tem tantos teólogos e filósofos como a igreja católica. E nenhuma instituição no mundo estudou mais a Sagrada Escritura do que a igreja católica. E quando ela fala baseada nesses pilares. E eu faço um desafio para você. Se você tem dúvida, você quer se tornar espírita ou protestante ou ir para a maçonaria, vamos começar pelo lado seguro. Então estuda a fé que você faz parte. Ou até quem não acredita em Deus. Ou até quem não acredita em Deus. Dê uma chance para a igreja do qual você faz parte. Não estou dizendo, eu quero muito ser espírita, mas primeiro eu vou conhecer a doutrina católica. Eu estou aqui na igreja mesmo, então eu vou conhecer. Vou conhecer os santos, vou conhecer a vida dos santos. Depois você vira espírita. Conhece a tua igreja. E você não acha que a igreja católica é pouca coisa não, gente. É muita coisa. É muito maior do que todas essas outras seitas e religiões. Mas deixando bem claro, para finalizar, não adianta ir para outro lado, que tá errado, tá bom? Tá errado. Se você fala assim, mas eu não quero deixar de ser espírita, então deixa de ser católico e afunda de vez, porque não vai ter outra solução. Outra coisa, a igreja, gente, a igreja católica, ela foi fundada por Jesus Cristo. Jesus Cristo é o fundador da igreja católica. O espiritismo nasceu de um truque. Se você quiser que eu fale sobre o espiritismo, que a gente faz um vídeo sobre o espiritismo, comenta aqui embaixo. O espiritismo, ele nasceu de um truque. Duas filhas que deram um nó no seu pai. A maçonaria nasceu na Idade Média ali, nasceu na Inglaterra, num clube ali na Inglaterra. Então, tudo tem o seu fundador, como nasceu. Inclusive, a Igreja Católica... a protestante. A protestante nasceu com Martim Lutero, um ex-frade doido. Mas, enfim... Cada igreja tem a sua história e o seu fundador. E a igreja católica também. O seu fundador é Jesus Cristo. Só que a gente não encontra o túmulo dele, nem nada. E nunca vai encontrar. Nunca vai encontrar. Ainda bem. Gente, espero que tenha ficado claro que não é não e sim é sim. Não pode, e a igreja católica pode, deve, e por favor, conheça a sua fé. Se tem qualquer tipo de dúvida, deixa nos comentários. Que a gente vai fazer outros vídeos explicando. E também entra em contato com a gente, pergunta e fala, desce a lenha, fala o que você quiser. Se você ficou com raiva também, questiona aqui, a gente responde o teu questionamento e assim a gente vai crescendo na fé. E para encerrando para valer, eu vou deixar um livro na descrição que é justamente o que a Lídia falou. Sim, sim, não, não, do Monsenhor Jonas Abib. Certo? Tchau, gente. Tchau, gente. Fique com Deus.